Bom, novamente, bom dia a todos que estão na sala. Estamos começando a segunda reunião do GDT2, que é dos coordenadores e professores dos cursos de Conservação e Restauração. No dia 26 de outubro, 10 horas da manhã, horário de Brasília, às 14 horas, se algum dos colegas portugueses chegar. Por enquanto não temos, só temos os representantes do Brasil. Bom, essa reunião é importante, estava na nossa programação como atividade prévia, que fizéssemos 2 reuniões antes do Luso. Nós conversamos, as coordenadoras desse grupo sou eu e a Rosiane, né? Então, na verdade, trocando mensagens, a gente propôs uma pauta, um encaminhamento que eu coloco para vocês e para que a gente discuta nessa reunião. Um dos pontos é um tema sobre a classificação da profissão de conservador-restaurador na CBO, né? Depois as meninas explicam. A Rosiane e a Daniele vão falar um pouco sobre isso, porque nós recebemos uma demanda sobre essa questão no curso, né? A Dani era coordenadora e, enfim, a Rosiane também tem algumas questões já tentando acompanhar isso. Então, a gente acha que é bom entender o que seja essa classificação e a gente também estabelecer alguma estratégia para que a gente possa dar algum encaminhamento para modificar, porque o que está posto não é adequado ao que nós entendemos como a classificação que a profissão deve ter. Uma outra questão importante que a gente deixa, pelo menos encaminhado nessas reuniões, é que a criação de uma comissão, de um grupo, enfim, alguma reunião, especialmente dos coordenadores de curso, para nós discutirmos um currículo mínimo. É uma questão que já vem há tempo e acho que é o momento de a gente, pelo menos, deixar alinhavado algumas dessas questões. E, por fim, tem um terceiro item que eu acho que é importante nós discutirmos, que é um documento que foi solicitado, né? Nós estamos no Brasil com em andamento, novamente, né, o andamento do projeto de lei que regulamenta a profissão de conservador-restaurador, e existe uma demanda que a gente assine documentos em apoio a esse projeto, né? Na verdade, tem que ter todo um movimento social de fortalecimento para que se mostre que essa regulamentação é importante. Então, sairia um documento desse grupo, e que depois a gente apresenta lá no uso brasileiro e formaliza, e inclusive pode constar nos anais do evento, esse documento de apoio à regulamentação. Então, seria basicamente esses 3 itens. Eu vou passar a palavra, não sei qual a ordem, se a Rosiane ou a Daniele, que explicar um pouco aquela tabela do CBO, e daí seguimos. Ok? Passo a palavra. Não sei qual das duas quer falar primeiro. Acho que pode ser a Daniele, e depois eu complemento aqui algumas coisas já da Cine Brasil. Sim, só para esclarecer, eu não vou falar sobre a CBO, eu vou falar sobre o que aconteceu com a relação à Cine Brasil, né? CBO eu não tenho conhecimento, é algo que eu aprendi agora, chegando agora para nós, não tinha ainda conhecimento sobre isso. Eu estou buscando aqui um documento, só para encontrar direitinho o que foi feito naquele momento. Esses documentos voltaram agora, uns dias atrás, aí eu acabei não fazendo isso com a antecedência necessária aqui para a reunião, então só peço para vocês um minutinho, já encontrei aqui. Tá, então o que acontece? Eu tenho aqui um e-mail de outubro de 2018, foi quando a gente recebeu um e-mail da nossa procuradora educacional institucional aqui da UFPEL, solicitando que o curso se manifestasse em relação à classificação dentro dessa plataforma chamada Cine Brasil. Essa plataforma, deixa eu abrir aqui o documento que chegou, para mostrar como que vinha. Pois é, eu estou encontrando só os últimos aqui, né? Sim, aqui, ó. Então, o que aconteceu? Compartilhar a tela, Dani, acho que está habilitado, tá? Para compartilhar? Uhum. Espera que eu vou... tem aqui vários botõezinhos, tem o do Zoom, tem o do... Daqui a pouco eu me atrapalho, quando eu vejo eu estou abrindo coisa onde é que eu não estou.
Vamos ali, compartilhar aqui. Pronto, vocês já estão vendo aqui? Consulta a classificação do Cine Brasil, tá? Então, o que chegou para nós, né, foi algo como um documento como esse, e dentro dessa classificação tinha toda uma metodologia, né? Então, eles pediam, o curso chegou já pré-classificado. A pré-classificação que veio era essa aqui, ó, a classificação preliminar do curso. Então, havia uma grande área, que era a número 2, Artes e Humanidades, uma área específica entendida como Artes, uma área detalhada, né, já pronta para nós como Artesanato, e um rótulo, que seria o nome do curso, Conservação e Restauro. Naquele momento, eu acho que a pior situação que a gente podia ter era não ter entre nós ainda uma articulação suficiente para que a gente pudesse conversar sobre isso entre os outros cursos. Então, houve entre nós uma discussão interna dentro do nosso colegiado, e houve muito pouca discussão entre nós e outros cursos. Eu lembro de receber um telefonema do Willy, da gente conversar rapidamente, o que a gente vai fazer, o que vocês estão fazendo, mas foi algo muito desarticulado naquele momento. Então, nós nos manifestamos a partir da conversa que nós tivemos entre nós, entre o colegiado, e a manifestação foi a seguinte, lembrando que havia, junto com essa classificação preliminar, todo um esquema metodológico de como classificar o seu curso. Então, se não era aquele ali, a gente poderia propor dentro daqueles limites metodológicos ali que vinha proposto pela Cine Brasil. Então, o nosso posicionamento foi contrário, e dentro da nossa discussão interna, o que a gente propôs foi o seguinte, né, uma área geral, ainda Artes e Humanidades, uma área específica, a gente já não se encontrava, né, dentro de nenhuma das propostas ali, então a gente já foi para programas interdisciplinares. Então, ficou programas interdisciplinares abrangendo Artes e Humanidades, uma área detalhada, né, que aí menos ainda a questão da especificidade, então programas interdisciplinares abrangendo Artes e Humanidades, e o rótulo, que aqui, assim, acho que houve talvez um erro nosso, ou alguma falta de entendimento ali da proposta, então o rótulo deveria ser Conservação e Restauração, né? A justificativa, então, que nós escrevemos foi, considerando a proposta de classificação que consta no manual da Cine Brasil 2018, não contempla as características e especificidades da formação em conservação e restauração de bens culturais móveis, o colegiado do curso resolveu propor a seguinte classificação: Artes e Humanidades, Humanidades, Conservação e Restauração de bens culturais móveis. Isso era o que a gente gostaria que fosse, mas a gente não conseguia fazer dessa forma a partir daquela metodologia que estava proposta, a gente não podia sugerir nada que estivesse fora daquela metodologia. Por isso que a gente acabava sempre caindo nos programas interdisciplinares, porque não havia ali rótulos para que a gente utilizasse. Então, voltou para o INEP, né? Então teve uma deliberação indeferida, e aí o que eles colocaram como justificativa, deixa eu fechar aqui, que eu não consigo ver, porque as câmerazinhas estão bem em cima, pronto. Então, a justificativa ficou, de acordo com a metodologia de classificação proposta pela Unesco, adotada como referência na Cine Brasil 2018, a área detalhada é o terceiro nível de classificação, e a definição dos seus conteúdos temáticos considera métodos, técnicas, ferramentas, equipamentos abordados ao longo do curso. Dessa forma, o conteúdo temático do curso em questão e o rótulo que o classifica estão adequados à área detalhada 0222, História e Arqueologia, né, o que para nós fica entendido que exclui a parte de artes, né? A Cine Brasil 2018 adotou a mesma metodologia e, portanto, mudança dessa natureza irá prejudicar a comparação de dados educacionais no âmbito internacional. Conforme a Cine Brasil 2018, o princípio básico para a classificação de um curso é o seu conteúdo temático, que é orientado pelas diretrizes curriculares nacionais, pelo Catálogo Nacional de Cursos Superiores e Tecnologia,
e ou pelo projeto pedagógico do curso. Nesses documentos, os conteúdos de seus componentes curriculares, o objetivo do curso, o perfil, as competências e as habilidades previstas para o seu egresso são definidores do conteúdo temático. Por esse motivo, o curso em questão foi classificado conforme apresentado. Então, não é nem a primeira classificação que fizeram, não foi a que a gente enviou, acabou ficando dessa forma. Área geral, artes e humanidades, área específica, humanidades, exceto línguas, né, o que já exclui as artes, área detalhada, história e arqueologia, e o rótulo, conservação e restauro. Então, isso, né, é o retorno assim, que a gente tem a partir do que aconteceu naquele momento em 2018. Então, a gente já está em 2021, né, houve muito pouca discussão em relação a isso, não se conversou mais né, se isso nos atende ou não. De qualquer forma, tem essa metodologia que vem da Unesco. Não sei como estão os cursos de conservação, já que é uma metodologia da Unesco, né, e que visa comparar cursos brasileiros com cursos internacionais, pelo menos de acordo ali com a orientação que foi colocada, né, o parecer que foi dado ali pelo indeferimento. Não sei como estão classificados os cursos fora do Brasil. Então, acho que para dar esse retorno rapidinho sobre isso, né, acho que isso contempla aí essa visão geral do que aconteceu naquele ano. Dani, eu acho que, me corrija se estiver errado, mas você fez um contato com a procuradora da universidade e ela informou que existia espaço para a gente buscar uma mudança. Acho que seria bom se falar sobre isso também. Na verdade, eu acho que agora não há mais espaço, né? O que a gente precisaria discutir e esperar que o espaço seja aberto, ou então ir até o INEP para isso, né? Porque havia um prazo para essa discussão, e era um prazo curto, num momento que a gente não tinha articulação, e essa discussão foi feita internamente dentro de cada um dos colegiados, né? Alguns conversaram, mas a gente acabou ficando um pouco isolado, assim. A única articulação que a gente teve foi a partir de um telefonema e, enfim, não tivemos assim muita articulação mesmo, né? Eu entendi que a princípio não está aberto, não tem, nesse momento não teria, isso teria que ser talvez um processo mais longo, aí talvez juntar um material, ver como estão os cursos, classificação dos cursos internacionais, já que o objetivo colocado aqui, e que eu não estou mais conseguindo clicar nas minhas coisas aqui, deu uma travou. Eu lembrava que tinha uma conversa com a procuradora, por isso que eu levantei essa questão. Você consegue, dentro do que se acompanhou na época, dizer o que isso implica para os nossos cursos, essa classificação? Isso é do MEC, né? Isso é do INEP, tá? O INEP, olha aqui, ó, deixa eu só achar que eu tenho e-mail aqui com a procuradora. Nunca mais houve oportunidade, aqui foi o e-mail que a gente conversou. A Paula, tem outra pergunta, nunca mais houve oportunidade para discutir isso, na verdade, essa área selecionada não nos contempla, dá a impressão que a classificação vem de cima para baixo e tal, e que é porque, na verdade, tem toda essa metodologia. E aí o que ela colocou assim, ó, o INEP fez novamente essa classificação em 2020, mas não chegou nada para nós em 2020, com os cursos que foram criados após a primeira edição da Cine Brasil. Porém, somente para os cursos novos. Os cursos já classificados não tiveram oportunidade de se manifestar novamente. Existe algum colegiado ou grupo de cursos superiores em conservação e restauro no país? Uma sugestão é tentar uma ação nacional, formulando documentação ao INEP com embasamento nos PPCs. E aí o e-mail para o contato sobre o Cine Brasil aí ela me passou o e-mail aqui. Eu estou com alguma coisa travando aqui no meu computador. E aí foi isso aí que, né, foi aí que a gente terminou. Então, se a gente fizer uma manifestação nacional embasada em documentos, né, dizendo que essa área não nos contempla, que então, de acordo com a metodologia área, talvez pudesse ser outra, talvez conseguisse alguma coisa, mas precisa ter articulação. Trabalhando isoladamente, a gente não vai conseguir avançar muito sobre isso.
É curioso que a justificativa fala sobre os documentos nossos, dos cursos e os projetos pedagógicos, mas se eles de fato tivessem sido considerados, eles não seriam classificados em história e arqueologia. Então, na verdade, a gente saiu do artesanato para ficar, né, numa hierarquia até dentro, né, abaixo, enfim, dos cursos de... Se é que eu estou entendendo, existe, se não me engano, uma hierarquia, né? Mas, enfim... não sei, Dani, tem mais alguma questão? Senão, daí eu passaria para a Rosiane, e depois queria saber se a Júlia acompanhou alguma questão na UFMG, se tem uma ideia disso também. Eu acho que a princípio era isso. Posso passar para a Rosiane, aí a Ciara está com a mão levantada aqui. Podemos ouvir a Ciara antes, então, depois a Rosiane, acho que daí vai ter uma fala um pouco mais comprida. Bom dia a todo mundo, vocês estão me ouvindo? Então tá, o que eu acho que a gente podia conectar essas discussões com as discussões que a gente está tendo da pós-graduação da área de ciência do patrimônio. Eu até postei de verificar se na Unesco essa área está sendo debatida em algum fórum. Eu posso dar uma pesquisada sobre isso para ver. Outra coisa que é complicada a gente estar com história é por causa daquela manifestação da ANPU, da Associação Nacional de Pesquisadores em História, que inclusive a Raquel Gleiser, que foi da minha banca de doutorado e é uma pessoa muito avessa à área, a ANPU se manifestou. Então, essa manifestação aberta da ANPU contra a área de conservação e a favor da área de arqueologia, ela já desabona a nossa... É um documento que desabona, a gente está associado a isso. A ANPAP, que é a Associação Nacional de Pesquisadores em Artes, ela, todo ano, ela tem um encontro nacional e ela abre para espaços de interlocução, por exemplo, de coordenadores editoriais ou de cursos de artes. Como a gente tem uma linha de pesquisa lá na ANPAP, uma coisa de ter um fórum nacional, não um fórum regional, mas um fórum nacional para discutir, poderia ser tentar se ver junto à ANPAP a possibilidade de, num dos encontros, e fazendo isso no encontro anterior, a partir do Luso, um encontro de articulação, que eu acho que o que você falou é a coisa mais importante. Quantos cursos? Somos poucos cursos no Brasil. Sem uma diretriz única, uma visão única discutida entre todo mundo, a gente fica jogando muitas propostas individualizadas e perde força. Então, eu acho que o Luso ele pode ser um espaço da reunião dos coordenadores, que é o que está acontecendo aqui, para determinar algumas diretrizes em relação aos sistemas de avaliação de graduação, e a ANPAP, como um fórum nacional, ele pode ser um espaço bom para se produzir algum tipo de documento. Então, a minha sugestão é essa, usar a ANPAP, porque exatamente pela manifestação da ANPU a gente tem uma situação complicada. Eu posso, não sei se vocês têm esse documento, eu posso dar uma olhada, porque eu acho que eu guardei esse documento, mas eu posso mandar para vocês, porque na época a ANPU se manifestou contra a área de museologia, contra o reconhecimento da área de conservação e restauração e a favor da arqueologia. Eu lembro dessa manifestação, e inclusive com uma defesa que a nossa área é técnica, né? Essa questão está voltando, infelizmente, com a discussão da regulamentação da profissão, está vindo à tona um movimento, inclusive dos técnicos, firmando, né, a área como sendo essencialmente técnica. Então, nós temos aí algumas discussões pela frente aí a serem bem estruturadas. Eu concordo, e a Ciara, não sei quando que é a próxima PAP? Se Lea sabe. Acabou de acontecer, gente, foi agora em setembro. Então, é anual ou bianual? É anual. É anual.
Eu acho que a gente pode, já até com encaminhamento, eu já estou adiantando um pouco, mas que esse seja um tema de continuar, mesmo que a gente queira levar lá para a ANPAP, antes disso a gente realmente tem que estar bem fortalecido entre o nosso grupo menor, e depois a gente leva para um fórum nacional. Então, Rosiane? Oi, gente. Eu até fiz uma apresentação, vou compartilhar aqui com vocês, e na fala de hoje, eu até voltei e acrescentei algumas coisas rapidinho que eu tinha tirado. Já está aparecendo a apresentação? Ok. Sim. Sim. Então, vou começar aqui rapidinho. Qual é o time que nós estamos aqui na Facori? O reconhecimento do curso ele se dá com 50% do curso, apesar do impacto da pandemia. Nós iniciamos em 2019 e nós demos entrada em agosto nesse reconhecimento, né, no EMEC. E aí ocorre justamente aquela questão que a Dani ela alertou, quando você vai inscrever, como já tem uma inscrição prévia, a gente não tem escolha, o sistema automaticamente já te coloca naquela classificação. Bom, só para destacar, a classificação brasileira de ocupações é outra coisa, né? Então, ela já prevê e está nessa categoria, né, que vai a CBO, ela tem a categoria família, que são os artistas visuais, desenhistas industriais e conservadores restauradores de bens culturais. A ocupação tem um código, então você tem a ocupação reconhecida na classificação brasileira de ocupações, que é conservador restaurador, ainda com essa conexão de bens culturais, o sinônimo restaurador de obras de arte. Além disso, no caso de arquitetos e urbanistas, existe dentro dessa família a ocupação arquiteto de patrimônio e ainda como sinônimos arquiteto restaurador, arquiteto de restauro, e existe também o restaurador de edificações, tá? Eles são tratados como sinônimos. Então, todos têm, se vocês observarem, essa numeração, que é o código de ocupações, com base, inclusive, na classificação brasileira de ocupações, você pode emitir notas fiscais, enfim. Então, isso é uma coisa. E a outra é a questão da classificação do curso dentro da Cine Brasil. Dentro desses aspectos, tem duas perguntas que estão, inclusive, no site do INEP. Uma é: a instituição de educação superior pode solicitar a criação de um novo rótulo? Ela pode, mas quando você vai ler, ela basicamente é quando você não tem um rótulo. Então, a gente cairia na segunda circunstância. Eu estou falando aqui muito dessa nossa vivência atual que está na nossa pauta. Nós também não nos sentimos contemplados nessa classificação, e aí a gente está iniciando um processo interno, mas que eu acredito que ele deva ser uma mobilização mais ampla entre nós. Então, existe essa questão aqui, que a instituição de educação superior pode solicitar a alteração de um curso já classificado. Aí ela diz que sim, mas claro que isso tem que ser alterado mediante uma análise e parecer da CTCC, que é a Comissão Técnica de Classificação dos Cursos, né? Então, existe uma portaria, existe toda essa instância recursal, e a própria Daniele já mostrou a dificuldade que é você trabalhar nesse sentido. A nossa procuradora institucional, a professora Lúcia Arada, vai ter uma reunião conosco no dia 5, junto com o nosso núcleo docente estruturante, porque nós íamos solicitar apenas mediante o ofício, mas a gente viu que não pode ser dessa forma, tem que ser um documento mais complexo. Então, nesse manual de classificação, né, você tem... eu fiz esse resumo aqui, eu não sei se vale a pena eu apresentar, e vai depender de vocês. Não é longa a apresentação, mas a gente preparou porque ela está em discussão interna. No nosso núcleo, eu achei que, de repente, poderia contribuir aqui, compartilhar com vocês. Então, a classificação ela deve ser considerada a partir do conteúdo temático do curso que predomina no programa educacional, ou seja, o conteúdo temático predominante. Essas coisas que nós linkamos, nós tiramos de dentro do manual para a classificação dos cursos de graduação e sequenciais, na versão vigente, que foi publicada agora em maio de 2021, que está no site do INEP.
Para que a gente proponha alguma coisa, nós tivemos que ler esse manual, né? São 100 e tantas páginas, mas aí, com isso, esse exercício dessa apresentação já é um link do que a gente pensou que poderia nos ajudar. O procedimento da identificação, ele utiliza a regra do tema predominante, segundo a qual se identifica o conteúdo temático de um curso pela carga horária que ele ocupa em um programa educacional, que deve ser superior a 50%. Isso é base da Unesco. Quando essa informação não estiver disponível, uma avaliação aproximada do tempo de aprendizagem deve ser feita, e aí também inclui, nesse tempo de contabilidade, o tempo gasto em palestras e seminários, assim como em laboratórios ou em projetos especiais, ou seja, isso também contabiliza nessa interpretação do que é a leitura ou a carga predominante, conteúdo temático predominante. Exclui-se apenas o tempo com estudo individual, porque não tem como você aferir por alunos. Se não for possível identificar o conteúdo temático predominante de um curso de graduação ou sequencial, mas um conjunto de conteúdos temáticos abrangendo diversas áreas detalhadas ou até mesmo diversas áreas específicas ou gerais, você vai poder encaixar numa coisa que não tinha antes. Acho que a Daniele vai lembrar. Não tinha, nessa classificação anteriormente, os cursos interdisciplinares. Nessa versão publicada em 2021, em todas aquelas grandes áreas entraram os cursos interdisciplinares. Então, ele vai aparecer nas áreas gerais, são 11 áreas gerais, né, que vão ser especificadas, e elas aparecem a possibilidade, tanto que ainda não tem nenhum rótulo nessa categoria interdisciplinar. Aí eu anotei aqui algumas coisas, né? O que acontece para você encaixar na interdisciplinaridade? Isso eu estou apresentando para vocês porque a gente está estudando as possibilidades. Então, a primeira que surgiu de, bom, tudo bem, será que a gente encaixa na interdisciplinaridade? Vamos lá. Então, o que ocorre para a identificação da área geral dentro das estratégias, né? São duas. A primeira é quando você tem o reconhecimento do conteúdo temático principal, onde a carga horária ou tempo de aprendizagem previsto, vou só tirar aqui, para o aluno, mesmo sendo inferior a 50%, seja o que mais aparece no programa educacional do curso. A segunda regra é a regra do primeiro citado. São os casos em que se identifica mais de um conteúdo temático como principal e, consequentemente, mais de uma área detalhada, em virtude da distribuição equitativa dos conteúdos temáticos entre as áreas abrangidas em um programa educacional. A regra do primeiro citado consiste na identificação da área geral, cujo conteúdo temático é o primeiro a ser citado no nome do curso, ou, caso não seja possível identificá-lo, no currículo ou programa. Isso está, inclusive, na Unesco. Tá? Então, são essas 11 áreas que tomam como base as áreas de conhecimento. Programas básicos, educação, artes e humanidades, ciências sociais, comunicação e informação, negócios, administração e direito, ciências naturais, matemática e estatística, computação e tecnologia da informação e comunicação, engenharia, produção e construção, agricultura, silvicultura, pesca e veterinária, saúde, bem-estar e serviços. Eu coloquei aqui também porque, se a gente quer pensar em uma possibilidade, você tem que conhecer todas as grandes áreas. Então, hoje, nós estamos quando você vai colocar a estrutura, você tem que colocar essa hierarquia nesses 4 níveis, né, que é grupos cursos de acordo com a similaridade do conteúdo temático. Você vai ter aquela área geral, que são essas 11, uma delas. Dentro delas, você vai para o segundo nível, que é a área específica, que são 37 áreas específicas. No terceiro nível, a área detalhada, que já são 89, e o quarto nível são os rótulos, que são 370. Então, a sequencial é com base nisso. Em relação aos rótulos, que é a menor unidade de agrupamento de cursos, né, que apresentam conteúdos temáticos similares em relação aos componentes curriculares, ao perfil profissional e às competências e habilidades dos egressos. Dessa forma, o rótulo não se confunde com a denominação do curso, ou seja, pode haver cursos com denominações diferentes classificadas no mesmo rótulo. Tá? Isso também a gente colocou
para tentar o que significava, né? Para determinar o grau de similaridade do conteúdo temático e a definição das áreas gerais específicas e detalhadas, são usados alguns critérios e prioridades. O primeiro é conteúdo de conhecimento teórico, refere-se a ideias e conceitos envolvidos e seus usos na explicação de fatos e na previsão de resultados. Segundo critério, propósito de aprendizagem, uso previsto de conhecimentos, habilidades e competências adquiridos. Depois, objetos de interesse, fenômenos, problemas ou entidades que são objeto de estudo. Depois, métodos e técnicas, procedimentos para aprendizagem e aplicação das habilidades e conhecimentos adquiridos, e ferramentas, equipamentos, instrumentos e utensílios que uma pessoa aprende a usar ou operar. Então, esses são os critérios e prioridades para você identificar a similaridade de conteúdo temático nas diversas áreas específicas e detalhadas. Nesse sentido, o curso de conservação e restauro, ele está dentro da tabela de correspondência, que é uma tabela que tem a denominação de curso e a classificação inicial sugerida pelo cadastro do IMEC, né? Ele já tem os cursos que foram previamente cadastrados. Então, quando a gente entrou, a gente meio que não tem alternativa, como eu falei para vocês. E essa tabela associa as 4 variáveis, que é o código e o nome de denominação do curso, conforme consta no cadastro do EMEC, o grau acadêmico e o rótulo mais recorrente de classificação para aquela denominação. Então, a gente vai ver conservação e restauro de bens culturais móveis e conservação e restauração. Então, esse aqui é o código do curso, né? São esses cursos, bacharelado tecnológico, bacharelado, grau acadêmico, e o código sugerido do rótulo é o mesmo, né? Então, o rótulo sugerido é conservação e restauro, apenas. Mesmo que o nome do curso seja diferente, o rótulo é similar, tá? Só para explicar aquela questão do rótulo. Então, hoje, como a Dani nos apresentou, nós estamos na Artes e Humanidades, dentro da área de Humanidades, exceto línguas, e História e Arqueologia. Tá? E estamos verificando essa possibilidade de programas interdisciplinares abrangendo artes e humanidades. Porém, no nosso caso, vocês vão perceber que a gente também não se enxerga em artes e humanidades. Eu até coloquei aqui umas coisas que eu tinha tirado para agora, mas só para vocês entenderem. Então, hoje a situação é essa, quando você vai para o que especifica o INEP, né, a tabela, a classificação, ele diz que artes e humanidades abrange as formações relacionadas à área, com estudos que consideram o homem como agente cultural que se apresenta no tempo e no espaço, bem como formações interdisciplinares voltadas à modulação do conhecimento e do imaginário e que apresentem como conteúdo principal artes e humanidades. Aí vem humanidades e depois vem história e arqueologia, que é onde nós estamos. Abrange o estudo do ser humano e da sua ação no tempo e no espaço, especialmente aqueles relacionados ao desenvolvimento político, social e econômico, assim como o estudo da história da ciência e das ideias. Inclui também o estudo de civilizações antigas por meio de análise científica de fósseis, artefatos e monumentos que restaram da vida desses povos. Os rótulos são arqueologia, conservação, restauro e história. No caso da interdisciplinaridade que aparece agora, dentro da artes e humanidades, você, por exemplo, se encaixar nessa, fica mantido artes e humanidades, que é o mesmo tema, né? Aí seria para o código 028 programas interdisciplinaridades abrangendo artes e humanidades, e na sequência seria o 0288, que fala assim, programas interdisciplinares que abrangem os estudos nos quais a maior parte do tempo previsto de aprendizagem é dedicada às artes e humanidades. Bom, e aí, gente, eu confesso que a gente tem estudado, nós lemos toda a Cine Brasil, vimos todas as tabelas, e aí nós fizemos outros estudos, e aí nós olhamos a área geral de engenharia, produção e construção. Nessa área, você tem área específica arquitetura e construção, e na área detalhada, você tem arquitetura e planejamento urbano. E tem o rótulo Cine Brasil, por exemplo, nesse processo, você tem os seguintes rótulos: agrimensura, arquitetura e urbanismo, engenharia
cartográfica, engenharia de agrimensura e cartográfica. Uma outra área que a gente viu foi justamente a de programas interdisciplinares, abrangendo engenharia, produção e construção. Como eu destaquei, agora todas as grandes áreas vão ter essa interdisciplinaridade. E aí, a área detalhada seriam programas interdisciplinares abrangendo engenharia, produção e construção, né, que não tem ainda, além desse rótulo aqui, eu não vi nada a mais, né? Então, o que diz engenharia, produção e construção? Analisando da mesma forma como a gente leu arte e humanidades. Abrange estudos relativos à instalação, manutenção, consertos e diagnósticos de defeitos de problemas técnicos, planejamento, concepção, desenvolvimento, manutenção e monitoramento de equipamentos, produção, manutenção e monitoramento de máquinas, instalações de sistemas e processos criados para minimizar os efeitos das descargas nocivas de resíduos e evitar a poluição, relacionados às áreas de engenharia, indústria e de proteção ambiental. Além disso, a área abrange o estudo da arte, ciência e técnicas de design para a construção, bem como o estudo do crescimento regular e do aprimoramento de cidades relacionadas à arquitetura e urbanismo. Quando você vai para o detalhamento, você tem produção e processamento. Aí a gente fez alguns links, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem esse que é de materiais, que é materiais, abrange os estudos voltados para a fabricação de produtos em vidro, papel, plástico, mas aqui é muito no sentido da fabricação, embora a gente entenda que na conservação e restauro, dos aspectos é que você pode desenvolver novas tecnologias, né, para a conservação e restauro. E aí ele tem já esses rótulos, essa área tem esses rótulos, cerâmica, ciências de materiais, engenharia de materiais, papel e celulose, polímeros, produção joalheira, produção moveleira. Quando você vai para a engenharia, produção e construção, essas anotações aqui em amarelo são questões que a gente vai levar para a nossa procuradora institucional. Seria possível pensar na inclusão de conservação e restauro? Por exemplo, eu não vou reler o geral aqui. Quando você tem a área abrange estudo de arte, ciência e técnicas de design para construção, seria possível incluir conservação e restauro? Da mesma forma, quando falar em arquitetura e planejamento urbano, seria possível incluir esse item? E aí a gente até pensa, seria possível talvez pensar em conservação e restauro, digamos, 1 e 2, porque você tem diversos tipos de engenharias, né? Se vocês forem olhar esse tópico, você vai ver que ele é muito maior do que eu estou apresentando. E tem os programas interdisciplinares, que eu também não destaquei mais além, só para vocês entenderem que pé está. E, por fim, eu já tinha apresentado antes, mas eu coloquei de novo agora há pouco, só para vocês entenderem por que a gente acaba não se enxergando dentro das artes e humanidades, porque, embora seja um conteúdo importantíssimo, quando você vai contabilizar as disciplinas que são de cunho científico, técnico, prático, eles suplantam sobremaneira no nosso projeto pedagógico as artes e humanidades, né? Então, aqui mais detalhado os eixos, teoria história, teoria aplicada, ciências aplicadas, técnicas de conservação e restauro, representação e prática, profissionalizante, extensão, além das disciplinas optativas e atividades e eventos científicos e culturais, que, como a gente viu, eles contabilizam nessa carga horária, né? E aqui outros aspectos aqui que eu não vou me detalhar, o percurso que eu já apresentei em outra oportunidade, e aí a gente tem essa contabilidade por área, né, das horas, o que também um outro problema que eu só relatei aqui, que é essa questão da tabela CAPES, que os programas de pós-graduação estão discutindo, que é muito importante porque ele acaba refletindo nos projetos de iniciação científica. Quando a gente vai cadastrar um projeto de iniciação científica, você não tem essa área do conhecimento. Aí você, por exemplo, eu tenho um projeto dentro da faculdade que eu quero trabalhar com alunos de iniciação científica, eu não consigo enquadrar porque não tem essa área de conservação e restauro. Então, a gente acaba sempre colocando os nossos alunos aqui na área de arquitetura, urbanismo e design, enfim. E no caso mais específica, na área de tecnologias. Então, só para vocês terem um exemplo,
nessa tabela CAPES, a arquitetura e urbanismo ela vai desde o fundamento de arquitetura, a história da arquitetura, a teoria da arquitetura, a história do urbanismo, teoria do urbanismo, projetos, você vai para várias possibilidades de detalhamentos que nós ainda não temos, né? E isso, de certa forma, ainda um problema. Deixa eu voltar aqui. Sim. Muito interessante, Rosiane, mas deixa eu ver se eu entendi. A proposta que vocês, o estudo que vocês estão fazendo tende a buscar interdisciplinaridade dentro da engenharia, produção, isso? Por enquanto, a gente nem sabe onde vai ficar. Por enquanto, esse estudo, estou tentando me reencontrar aqui no... Deixa eu dar o stop share. Tá, pronto. Então, isso ainda é uma dúvida, a gente foi analisar mais detalhadamente, né, mergulhar nas artes de humanidades para ver se a gente se encaixava na interdisciplinária, a gente não conseguiu se encaixar, e dentro daquelas grandes áreas que eu mostrei para vocês, o que nós encontramos como mais próximo seria a engenharia à produção, realmente, porque quando você trabalha nessas áreas, você percebe que você tem um universo que ele vai não apenas para as técnicas, mas também para as possibilidades de processos, de gestão, de encaminhamentos amplos que um conservador restaurador tem na sua formação também. Ele também gerencia processos, né? Ele também gerencia os projetos de uma maneira muito abrangente. Então, acho que é algo, a gente aqui, na nossa leitura ainda é preliminar, nossa reunião do núcleo docente ainda não ocorreu, ela vai ocorrer no dia 5 de novembro, e nós vamos contar com a presença da nossa procuradora institucional. Então, nós temos ainda muitas dúvidas, eu compartilhei aqui com vocês a nossa angústia, né? No momento em que nós estamos cadastrando o curso, dentro do EMEC você cai automaticamente nessa classificação, não tem para onde fugir, e a gente está tentando verificar nesse processo, ainda que ainda é de reconhecimento, se a gente consegue estabelecer um diálogo em que nós nos sintamos mais bem acomodados. E essa acomodação, ela se dá no sentido dessa avaliação que está previsto lá no INEP, que é a predominância de conteúdos. Acho que toda a discussão é muito nesse sentido. Qual é a predominância, qual é o perfil, onde a gente se encaixa. E a gente sabe que os cursos eles têm diferenças, a gente precisa aprofundar essa discussão, eu acredito ainda de uma forma mais profícua, né? Eu não acho nem que isso se encerre agora em novembro, mas eu acho que a gente consegue avançar numa discussão mais ampla e conjunta. Então, o que eu posso dizer é que, nesse momento, a gente mergulhou na tabela Cine Brasil, tentando se enxergar. A gente claramente não se enxerga nenhuma e nem outra. A gente precisa criar um momento para se enxergar. Sim. Eu acho que nem interdisciplinaridade a gente consegue se enxergar em artes e humanidades. Tá? Pois é curioso porque se fala em interdisciplinaridade e ao mesmo tempo não é, sinto informar, mas não é interdisciplinar, é um direcionamento para uma área específica. E se nós fizermos uma comparação, eu estou falando agora de uma impressão bem minha aqui, depois eu acho que isso realmente merece muito mais discussão, mas eu não conseguiria ver nossos cursos dentro de engenharia e produção, entende? Então, nessa tua apresentação não coincidiria. Eu acho que tem muito a ver com as características dos nossos cursos, como eles foram criados, então, enfim, o perfil que cada um acaba assumindo. Eu vejo com um problema muito grande, eu acho que também tem um pouco a ver com uma discussão que a gente tem que dar algum encaminhamento, que seriam os currículos mínimos, e quando a gente pensar em currículos mínimos também alinhados até em algumas questões internacionais, o que caracteriza esses cursos fora do Brasil, né, quem já caminhou muito mais do que nós, mas que de fato teremos uma discussão. E o que eu vislumbro assim de imediato é que a gente pode, já nós somos tão poucos, são divididos, e se vocês continuarem esse caminho, vocês vão se dividir mais ainda, porque vocês vão criar uma outra área
que não sei se nós acompanharíamos, mas enfim, eu acho que nós vamos ter que sentar e conversar e ver o que teria. Eu tenho uma dúvida grande quando fala assim, todos esses documentos ali do INEP, conteúdos programáticos, esse estudo a gente teria que fazer nos cursos, né? É uma pena, porque os cursos, cada um foi sendo criado e sem realmente uma aproximação maior entre os tão poucos que existem, né? E cada um acabou estabelecendo um caminho. Mas, enfim, é um desafio enorme. Eu agora fiquei mais espantada ainda com tudo isso que você nos trouxe, né? Eu já sabia que toda essa questão de burocracia seria difícil de suplantar, mas estão aparecendo outras questões também, que realmente a gente vai ter que sentar muitas vezes, fazer muitas reuniões e tentar fazer alguma alteração. Enfim, ver como é que a gente faria. Não sei, Júlia, quer falar alguma coisa até sobre o ponto de vista da UFMG, até que se vocês receberam essa demanda, se responderam na época, não sei se você sabe disso, porque você não era coordenadora, né? Isso. Bom dia, gente. Eu assumi recentemente, na verdade, a coordenação. Eu acho que o professor Willy estava a par desse assunto, né, e vinha discutindo isso. Acho, inclusive, que valeria a pena, de repente, a gente convidar ele para fazer parte dessa equipe de discussão, porque eu acho que ele está mais inteirado do assunto. Concordo que a gente precisa se articular, né? Acho que o que a Sara falou é importante, dessa representação, mas eu acho que é fundamental que a gente se articule como cursos, né? Como representantes dos cursos, para a gente ter mais força para pleitear, né? essa área. O professor William, atualmente, ele é o nosso coordenador do núcleo docente estruturante, né? Do nosso curso na UFMG. Então, eu acho que a presença dele seria fundamental para a gente, até eu me inteirar mais de como que esses assuntos estavam sendo discutidos na UFMG. Então, a minha proposta é que a gente, né, na próxima reunião, possa convidar ele também e me coloco à disposição para me inteirar e ajudar no que for necessário e topo participar para a gente pleitear essa nossa área. Enfim. Perfeito, Júlia, você lembrou bem, os NDEs dos cursos são fundamentais nas discussões, né? Porque não passa nem pelo colegiado algumas das discussões, mas sim pelos NDEs, porque isso implica nas estruturas pedagógicas, cursos, exatamente. Né? Então, acho que teria que ser. Se não me engano, vocês fizeram uma reforma recente de currículo? Na verdade, a gente estava com uma proposta de fazer uma reforma curricular, mas em função da pandemia, isso tudo foi paralisado e a gente teve que adaptar o curso. Muitas disciplinas foram canceladas, que eram disciplinas práticas, agora a gente vai começar a retomar essas atividades presenciais a partir de janeiro, fevereiro. Na verdade, nosso segundo semestre de 2021 começou agora, semana passada. Então, essa discussão sobre a reforma curricular vai ter que ser assim, a gente vai ter que dar um stop, porque nós vamos ter que fazer várias alterações no curso em função dessas disciplinas que estão represadas por causa da pandemia. Algumas a gente conseguiu fazer uma adaptação para um modelo remoto, porém várias outras a gente teve que cancelar, porque a gente não tinha condição de usar os laboratórios, enfim, de dar aulas presenciais. Então, essa discussão atualmente ela está parada, né? Acredito que a gente ainda vai ter mais ou menos um ano aí para conseguir retomar tudo e alinhar o curso novamente, para depois a gente retomar essas discussões para a implementação da reforma do nosso curso. Sim, a gente está, acho que todos mais ou menos na mesma situação, né? Tivemos que fazer algumas adaptações. Mas, assim, quando vocês fizeram essa reforma, podem em poucas palavras... Na verdade, foi uma discussão, uma proposta. Pois é, na verdade, o nosso curso atualmente, ele funciona com um ciclo básico, né? E depois ele é dividido por áreas. Atualmente, a gente tem 4 áreas principais, que é pintura, escultura, conservação preventiva e documentos gráficos. Só que, na verdade, as atividades práticas do nosso curso, elas começavam a partir do 5º período. As únicas disciplinas práticas que a gente tinha antes, nesse ciclo básico, eram disciplinas de cor e de análise científica, que era mais geral, né, para todos os alunos do curso. A partir do 4º período, no 5º período, na verdade, as disciplinas viram optativas, então eles têm autonomia para poder fazer a versão curricular deles.
A nossa ideia, a princípio, era, já desde o início do curso, ter algumas disciplinas básicas de todas as áreas práticas. Então, a gente ia reformular esses percursos e diluir eles ao longo do curso todo, ao invés de ficar só no final, entendeu? Só a partir da metade do curso. A principal mudança seria essa, e aí também mudaria uma questão de carga horária, de algumas disciplinas a gente ia remover da grade curricular, outras a gente ia acrescentar, basicamente essa. Mas é uma discussão que ainda está em andamento, não tem nada fechado, existe uma proposta inicial, porém ela não está formalizada e nem fechada. Acho que, na verdade, até em função da pandemia, acho que muita coisa a gente aprendeu e vai ter que repensar também, né, nessas disciplinas e na prática que a gente tem feito. Então, a princípio não tem nada fechado, não é uma reforma concluída, tá? Tá. E vocês, desculpa, tem uma curiosidade minha, vocês mantêm aquela estrutura do percurso básico e depois Ciclo o básico. direcionamento para cada uma das especialidades. Isso. Geralmente, para os alunos conseguirem ter a carga horária total, né, do curso, mínima, na verdade, do curso, eles precisam fazer geralmente 2 percursos de formação. Então, tem esse ciclo básico, que são do 1º ao 4º período, que são as disciplinas obrigatórias, e a partir do 5º período, as disciplinas optativas, que eles têm autonomia para poder fazer a escolha dos percursos, né? E, como eu disse, o mínimo seriam 2 percursos, mas alguns querem fazer mais, eles ficam um tempo maior, né, do que os 4 anos, do que os 8 períodos, e conseguem fazer mais de 2 percursos. Ok. É um formato diferente dos nossos. Eu sei que a UFRJ também fez uma mudança pedagógica bem significativa, inclusive no sentido de enxugar mais o curso, reduzir, né? Uhum. Nós, no FIPEL, a gente tem feito várias reformas de currículo desde que o curso já foi implantado, e a última que nós fizemos, que não conseguimos ainda implantar por conta do início da pandemia, mas foi a inserção da carga horária de extensão por dentro das disciplinas, né? Atendendo aquela legislação que exigia lá o percentual da carga horária do curso, foi o que nós fizemos mais significativo. E nós temos também questões pendentes, que sempre tem, né? Nós estamos em contínuo processo. Sim, na verdade, a gente teve alguma mudança de currículo, sim, anteriormente, já tem um tempo, que foi a inclusão de uma carga horária de formação livre para os alunos. Isso é até uma política de ensino da UFMG, a questão da transversalidade e da comunicação do curso, né, com outros cursos, essa possibilidade dos alunos, até de outros cursos, fazerem disciplinas no nosso curso também. Então, atualmente, eu não sei se a Seara está a par e queria completar alguma coisa nesse sentido, mas vem sendo uma política pedagógica, né, uma estrutura pedagógica que vem sendo muito estimulada na UFMG. Então, a gente tem pensado muito nisso também, de como articular essas conexões e essas possibilidades de interação com outras áreas e outros cursos. O Alex está na sala, se quiser você fazer alguma colocação, Alex, sobre até essa classificação do curso de vocês. Será que não está nos ouvindo? Nos ouve, Alex? Quando ele entrou na sala, ele estava com alguma dificuldade. Eu não sei o que vocês pensam. Eu acho que o que nós trouxemos, isso tem muito a ver com a construção desses cursos, né? Me corrija se eu estiver enganado, mas essas nossas discussões de classificação estariam relacionados ao conteúdo mínimo de um currículo de conservação e restauração? Porque quando fala no conteúdo programático, que acaba sendo inclusive a justificativa para alterar classificações, e isso, né, apareceu ali muito claramente.
E eu não sei como é que vocês avaliam, eu acho que é uma discussão a ser feita, né? E um desafio para todos os cursos, para nós pensarmos o que seria esse currículo mínimo. Sim, eu acho que existe também a própria característica de patrimônio cultural e uma diversidade tão grande. O ideal seria que a gente conseguisse ter esse currículo mínimo comum, que, por exemplo, um aluno nosso pudesse até transitar de um curso para outro, mas que nós não perdêssemos as especificidades de cada curso, né? Porque, enfim, cada um tem a sua trajetória, seu lugar, seu contexto, né? Já um caminho percorrido. Então, acho que esse seria o grande desafio, pensar o que todos deveriam ter e o que seria esse conteúdo programático mais marcante, mais definitivo, que nos define como área, e mantendo o espaço para as especificidades de cada um. Não sei o que vocês querem colocar sobre isso. Eu acho que isso é um caminho necessário, né? A gente precisa ter realmente, até porque eu acho que essa tendência que a Júlia destacou, da flexibilidade dos percursos curriculares, é uma tendência. Aqui também a gente está com essa política, nós estamos discutindo também, vamos levar isso para o NDE, quais os conteúdos poderão ser flexibilizados. Isso permitirá que o aluno faça a escolha que ele quiser. Na verdade, a flexibilidade a gente nem induz. Se ele quiser fazer alguma disciplina jogando assim de forma bem gritante na medicina, ele poderia fazer, né? E a gente não poderia ter ingerência quanto a isso. Então, a gente também está nessa discussão. Esse conteúdo mínimo ele é de 10% a 20%, que ele sempre tem que ser flexível. E eu acho que isso também perpassa muito na nossa própria autoavaliação, de entender, dizer, bom, ok, ele vai poder escolher livremente, mas isso aqui é fundamental para que ele realmente consiga fechar com o curso na condição de conservador-restaurador, né? Então, isso também eu acho que é algo que não é diretamente relacionado ao currículo mínimo, mas ele é também um reflexo do que a gente vai fazer, digamos, de seleção do que fica dentro dessa permeabilidade e da flexibilidade. Ok. E a Ciara, pode falar? Desde a criação do curso, quando a Regina, a Betânia, a Marilene estavam, acho que foram as pessoas que estavam discutindo a estruturação do curso, elas fizeram um trabalho bem árduo de levantamento de disciplinas na universidade que tivessem correlação com os conhecimentos. Então, a flexibilidade, eu acho que ela foi entendida na criação do nosso curso de uma maneira errada, numa política muito pesada de flexibilização, e aí acho que houve um equívoco entre obrigatórios e optativas, mas isso daí é coisa que dá para corrigir. Mas a flexibilidade, eu acho que ela tem que ser entendida exatamente nesse elenco de disciplinas que a universidade oferece, mas que contribuam na formação do aluno, porque não só tem o problema, tem vários problemas quando a gente vai para um outro curso, fazer uma disciplina em outro curso, que são, às vezes, cursos que têm pré-requisitos ou o número de vagas é muito pequeno. Então, assim, há quase que um acordo com a história, com a sociologia, com a arquitetura, com a arqueologia, com a antropologia, com vários outros cursos, né? É quase um acordo tácito de aceitar aluno do programa. Então, a flexibilidade ela também não pode ser uma flexibilidade tão aberta, de forma que um aluno faça uma disciplina que não tenha nenhuma correlação. Eu sou a favor da flexibilidade, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente não dá um direcionamento mais estruturante mesmo da formação do aluno, o que a Júlia colocou, que
o aluno ele vai escolher percursos, isso é uma dificuldade muito grande, porque a disciplina que fundamenta a formação do aluno no nosso curso, ela é uma disciplina optativa. E as obrigatórias, assim, História da Arte é obrigatória, tudo bem, mas, assim, eu acho que a reforma curricular que está sendo discutido no âmbito da UFMG, ele tem a ganhar muito se essa discussão ela for entre pares de outros cursos que estão acontecendo. Outra coisa que passou na minha mão umas 2 vezes foram pessoas que vinham de formação na área de História da Arte, na Itália, era curso, dentro da Universidade de Bolonha, eram aqueles cursos de 3 anos, com 2 de aprofundamento, eram pessoas que vinham da História da Arte e que queriam diploma de conservador e restaurador porque tinham uma disciplina com uma carga mínima muito baixa de conservação e restauração, introdução à conservação e restauração. Então, uma das coisas que para a gente também a gente tem que resguardar é que a formação ela tem que cuidar quando faz o reconhecimento do programa. Como a gente está tudo muito nebuloso ainda, é muito difícil para a gente, às vezes, fazer uma avaliação de reconhecimento de programa. Então, eu acho que quando a gente tem uma visão comum na formação do conservador no Brasil, isso vai garantir uma certa equivalência, entendendo as especificidades de formação e os recursos de infraestrutura que a universidade tem. Por exemplo, na Federal do Pará, tem os laboratórios de azulejaria, né, que a Thaís coordena. A gente não tem isso aqui em Belo Horizonte. Então, assim, há especificidades de percursos formativos que devem ser garantidas, e a parte mesmo das questões regionais e de infraestrutura da universidade. Mas o núcleo de formação básico entre os cursos, eu acho que essa discussão, Silvana, que está acontecendo aqui, ela é uma discussão que pode dar para os cursos hoje no Brasil uma visão a partir das experiências de problemas, porque se a gente for pensar, já são 13 anos de formação, não é pouco tempo, né? É um tempo grande. Em 13 anos de formação, quantas pessoas foram lançadas no mercado? Isso é outra coisa. Uma das coisas que os alunos reclamam, eu dou disciplina de legislação e projeto, uma das coisas que os alunos reclamam é a falta de visão empresarial nos cursos, no curso. Então, eu tenho acompanhado aqui em Ouro Preto, hoje são 5, 6 firmas no Brasil que abarcam os programas, as empreitadas de restauração. E os alunos nossos, eles nem sempre são absorvidos nisso. A FAOP aqui em Ouro Preto dá muito mais mão de obra por causa do nível de formação e do valor de formação que eles têm, mas, assim, falta empreendedorismo, falta muito empreendedorismo na formação dos nossos alunos. Eu queria pontuar uma coisa rapidinho, aproveitando isso que a Ciara falou. Atualmente, a gente está com uma discussão da criação da primeira empresa júnior, também do curso de Conservação e Restauração na UFMG. Então, até ontem, a gente teve uma reunião para uma apresentação para os professores, e a gente está pensando realmente como que isso vai impactar no na nossa estrutura pedagógica também, mas a visão é justamente essa, de preparar os alunos, né, e é uma articulação vinda deles, para poder ter essa formação desse empreendedorismo, dessa atuação, que realmente, concordo com a Ciara, nosso curso ele oferece uma formação, né, muito teórica, importante, tem a parte técnica, e aí, por essa questão do perfil da universidade também, né, de pesquisa, de ensino e extensão, eles ficam muito voltados para isso. E existe pouca discussão e pouca formação nessa área de inserção deles no mercado de trabalho, de empreendedorismo. Então, eu vejo que essa realmente é uma lacuna muito forte, principalmente assim no nosso curso.
Rosiane? Oi, na verdade eu queria só fazer um comentário também, ouvindo a fala da Yaci, e eu queria relatar para vocês assim, a angústia que a gente teve ao interpretar e ler o que é, dentro do projeto de flexibilidade, a ideia de flexibilidade, né? Então, a nossa leitura inicial era que a gente também tivesse um tutor que orientasse o aluno nas escolhas, e, na verdade, nem poderia ser assim. E isso não é fácil da gente absorver, é muito difícil. Então, eu participei de uma oficina organizada pela PROEG aqui, em que envolveu vários cursos de diversas áreas, e a gente ouviu algumas experiências de cursos que já estão adotando a flexibilidade. Um deles que eu achei extremamente rico foi da oceanografia, e ele deu alguns exemplos que, a princípio, você acha assim, inusitado, que não casaria, em hipótese alguma, ou seja, que um tutor jamais diria, não, você jamais deve fazer tal disciplina, mas os resultados são absolutamente ricos. Então, eu só queria destacar que eu também resisti muito, e não é simples essa interpretação, não está sendo simples, na verdade, para a gente, e é uma... Eu até brinquei na reunião que eu acho que é quase uma terapia de grupo, porque às vezes a gente tem que se introspectar novamente, olhar e tentar enxergar o outro, não é uma coisa simples, não, é bem complexo, tá? Mas eu acho que é um caminho, na verdade, que é uma tendência que todos nós vamos acabar tendo que acenar, porque essas perspectivas, elas acabam começando e tal, mas elas tendem a se expandir. Só compartilhando aqui com vocês essas angústias, tá? De certa forma, eu acho que é um momento. Perfeito, Rosiane. Essa questão do empreendedorismo, a Karen, inclusive, já trouxe essa discussão e a gente também já levantou isso no curso como uma necessidade. Existe um limite que, às vezes, nos impede de... pelo menos dois limites. Um é o número de professores, então isso é uma questão, né, que às vezes nos impede de assumir algumas áreas que a gente vê que é necessário no curso, e outra é a carga horária do curso, do próprio curso, né. Nós sentimos uma necessidade de ampliar a carga horária dentro do UFPEL, até para que os alunos consigam se organizar melhor, para não ficar uma carga horária tão fechada e tenha justamente mais flexibilidade. A questão é que, institucionalmente, isso é uma briga a ser comprada, porque a tendência é que cada vez os cursos sejam mais reduzidos, né? Um tempo mais curto e mais enxuto. E a nossa dificuldade é dar conta de tantas questões que são específicas da área, né? Como a gente abrir mão, como bacharelados, das questões conceituais e teóricas? Não tem como, né? Isso tem que estar dentro dos currículos. A questão da prática é uma demanda que os alunos têm, a gente sabe que tem que atender a isso até para atender o mercado, né? E eu estou, assim, bastante preocupada com a questão. A Thais, acho que está acompanhando, não sei até que ponto ela está conseguindo, mas eu e a Thais estamos naquela comissão de regulamentação da profissão. Então, tem uma discussão do que são as competências do conservador-restaurador, isso já foi aberto para discussão. Nós, da universidade, nós vamos ter que assumir isso, gente, nós vamos ter que estar presente mais nessas discussões, e não sei até que ponto ainda tem alguma flexibilidade, esse PL está tramitando, mas tem essa proposta de revisão, e até onde eu estou acompanhando, tudo parecia que estava mais ou menos bem resolvido, porque também não havia uma proposta de mudar completamente aquele PL que já tinha tramitado antes, a ideia era fazer uma revisão. No entanto, quando essa proposta foi colocada a público, houve uma reação muito forte dos técnicos, numa perspectiva de que não se sentiram contemplados, porque eles são colocados dentro do PL como auxiliares do conservador-restaurador de nível superior. Eles, pelo menos, houve assim um encaminhamento de proposta que assim é meio assustador, porque eles acabam dizendo que o graduado ele tem que fazer pesquisa e dar aula, e a parte técnica compete a eles que têm formação técnica e que têm muito mais prática, digamos. Eles fazem essa comparação,
E quando eles fazem a lista de competências, eles acrescentam, eu não lembro agora, mas é pelo menos 10 ou 12 competências mais que não estavam previstos nem para o graduado. Então, é um documento assim que você fica, estamos olhando assim, estamos com um problema de compreensão aqui no Brasil do que é a atuação do conservador restaurador. Por isso que eu insisto que nós, das graduações, nós vamos ter que entrar muito claramente nessas discussões, e eu imagino que as pessoas tenham essa clareza que é uma profissão de nível superior. Tá? Nós podemos ter os técnicos da profissão, mas a profissão do conservador restaurador, e daí tem até uma discussão, porque ele não é técnico conservador restaurador, ele é um técnico em conservação e restauração. Assim como você tem um enfermeiro e você tem o auxiliar em enfermagem, né? Então, é mais ou menos os parâmetros que a gente faz, assim, com algumas outras profissões, e que a gente está buscando até respaldo para entendimento melhor do que caracteriza esse ensino médio técnico, o que caracteriza um bacharelado, um tecnólogo, para a gente levar adiante essa discussão, mas nós estamos nos confrontando com uma questão que está colocada de divergência sobre qual é o perfil desse profissional aqui no Brasil. Tá? Então, isso é importante que os cursos estejam unidos e busquem, né, o que a gente tem em comum, e até para a gente fortalecer, porque se nós não fizermos isso, a tendência é que no Brasil vire tudo, se tiver um reconhecimento como esses técnicos estão demandando, então ninguém precisa fazer uma graduação. Ele vai fazer o curso técnico, supostamente ele sabe executar os procedimentos, a gente volta, a gente retrocede mais um século, eu acho, né? Então, a questão, assim, da abordagem específica de patrimônio cultural, o que é trabalhar com patrimônio cultural, todo o conhecimento científico, né, uma metodologia específica que a gente tem. Então, a parte da execução da técnica é uma parte dessa formação, a gente tem muitas outras questões. Então, acho que o desafio dos cursos é estabelecer esse currículo mínimo em que essas questões realmente sejam atendidas em todos, e que daí cada um tenha lá a sua especificidade, que cada vai seguir, e que bom que temos isso, tomara que a gente tivesse mais cursos e que assumissem, né, outros suportes, outros materiais, que o nosso curso, nenhum dos cursos consegue atender a tudo, mas que a gente tivesse esse núcleo comum bem claro para nós. Então, acho que é esse o encaminhamento, acho que a proposta é que a gente dê continuidade às reuniões, eu não sei se a gente vai conseguir logo depois do Luz, ou se isso já fica para o começo do ano. Nós temos um fórum de coordenadores que caminhou há algum tempo e também né, não está trabalhando junto, eu acho que seria uma das possibilidades, né, fortalecer esse fórum, retomar, com o coordenador e mais alguém, um suplente, 2 pessoas representando cada curso, para que a gente consiga avançar nessas discussões. Essa é a minha sugestão. Alguém quer colocar mais alguma questão? Estou de acordo e estou disposta a colaborar. Eu acho que é fundamental, e eu acho que talvez, como uma sugestão, eu acho que todo mundo tem, talvez fosse o caso da gente reunir, justamente olhando aquelas áreas, grandes áreas, que é para aquele momento de se enxergar qual é a área predominante em cada curso. Eu acho que talvez isso, a partir dessas leituras, a gente pudesse depois ir aprofundando mais detalhadamente nesse currículo mínimo, enfim, tudo que nos aproxima e o que também nos diferencia, que não é ruim. Sim. Eu acho que, inclusive, a possibilidade da flexibilidade é a grande destaque da gente fazer essas articulações e envolver mais essa nossa inter-relação e aproximação. Ok, eu acho que é esse o caminho. Eu acho que essa já é uma proposta que já vinha, mais ou menos, e confirmamos. E a gente precisa realmente fazer esse esforço ano que vem para que esse fórum de coordenadores avance e a gente, né, trabalhe junto. A outra questão, e daí acho que talvez essa classificação dos cursos fique dentro dessa mesma discussão, eu acho que pode estar associado, né, na medida que os cursos consigam, né, achar um caminho comum, a gente também trabalhe junto por conta dessas reclassificações, acho que isso é importante. Tá?
E o que eu queria também encaminhar, eu acho que a gente vai pontuar, eu quero, né, ouvir vocês, esse documento que seria, nós teríamos uma fala, está com a Rosiane essa fala, que ela vai levar em 10 minutos, sintetizar, mas a ideia é levar para o Luso, no seminário, uma fala de 10 minutos, apresentando os resultados desses GDTs, e desse GDT a Rosiane quem vai fazer isso, né? Mas a gente também teria esse documento que eu acho que seria importante, talvez a gente elaborar, ou pelo menos definir alguns tópicos, e daí alguém desenvolver esse texto, e daí a gente pode trocar por e-mail, e que deveria ter, na minha opinião, pelo menos a assinatura dos coordenadores do curso, né? Pode ser um texto saindo dos GDTs, mas alguém assina para ter até uma força maior, que seria de apoio à regulamentação da profissão, né? Então, a gente pode, talvez, nesse restinho de reunião aqui, tirar alguns pontos que a gente acha que seja importante constar nesse documento, para que a gente desenvolva. A ideia é que não seja um documento tão extenso, talvez 1 ou 2 folhas, 2 páginas, mas acho que seria importante, em grupo, a gente apontar algumas questões, né? Uma delas que eu já acho que na minha fala já coloquei, eu imagino que, se alguém não for de acordo, coloque, que é a clara definição de que a formação de conservador-restaurador é de nível superior. Tá? Eu acho que isso é um ponto que tem que ser levado como defendido por todos nós. Podemos ver que outros, e se todos estão de acordo com o que eu estou propondo também, antes de seguir para outros, né? Passo a palavra para quem queira falar. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou conseguindo ligar a webcam aqui e não sei se vocês estão me ouvindo. Agora estamos, Alex. Antes nós tentamos falar com você, acho que você não estava nos ouvindo. Não, eu estou tentando mexer aqui. Eu usei muito poucas vezes o Zoom. A gente usa mais o Meet ou o Teams. Então... Entendemos perfeitamente a tua dificuldade. Estamos ficando quase esquizofrênicos com essas diferentes plataformas. A gente usa o Teams e o Meet, que é comprado, né, pelo Instituto. Então, o Zoom foi mais para palestra. Quem está acompanhando mais essa questão de perto no Instituto é a Paola, né? A Paola está mais à frente. Sobre a regulamentação da profissão, né, proposta pela deputada Fernanda, né? Fernanda Melchiona, se eu não me engano. Isso. Eu tenho uma interlocução muito boa com Brasília e chegou a sentar com essa política dela, porque algumas coisas ali na lei, até para a gente entender o que ela estava propondo, não contemplava bens imóveis. E aí a gente fez algumas na verdade, a gente não apresentou proposta, a gente está ainda discutindo o que pode contemplar melhor o nosso curso, né, específico. E a gente sabe que tem também a pressão da FAOP, né? A FAOP também está se mobilizando, e a gente sabe disso porque tem muitos alunos nossos que são alunos da FAOP, né? Por estar em Europa. Mas também eu não saberia te dar muitas informações, mas porque é realmente a Paola que está mais à frente. Eu estou mais na frente a gente está tentando criar um mestrado e tal, eu estou mais nessa parte acadêmica. Não sei se vocês conseguiram me ouvir totalmente, porque para mim está... Entenderam o que é a colocação? Sim, entendemos, Alex. Alex, essa questão específica de vocês, o perfil que vocês têm, está dentro dessa diversidade que os cursos assumiram historicamente no Brasil. Tá? Eu, pessoalmente, acompanho, eu já fico nervosa de pensar nisso, mas, enfim, já faz 20, 25 anos que eu acompanho a tentativa de regulamentação da profissão. Tá? E nós temos, historicamente, um problema muito sério, inclusive para a profissão não ter sido reconhecida, é esse sombreamento, aproximação com a área da arquitetura.
Tá? Então, para a luta para reconhecimento da profissão, isso já lá em 2013 e a retomada em 2019, e o que a comissão está encaminhando agora, passa necessariamente para deixar muito claro que nós estamos falando do bem cultural móvel, porque se isso não ficar claro, novamente, nós não vamos conseguir, porque os bens culturais imóveis é a atribuição socialmente, historicamente, legalmente, do arquiteto. Então, eu sei que o curso da FMG acaba ficando numa situação, assim, num limbo muito, muito complicado, mas em termos... Sim, mas para a gente é um pouco complexo isso, porque os alunos nossos, eles atuam em determinadas... Eu não sou restaurador, tá? Sou historiador da arte. Mas os alunos nossos, por exemplo, eles restauram pedra, por exemplo. Sim. São os bens integrados. Os bens integrados. Bens integrados, exatamente. Sim. Mas se for entrar numa questão estrutural, de um projeto estrutural, de um bem edificado... Não, isso a gente nem discutiu isso com a deputada e nem vamos discutir isso, porque a questão de cálculo, essas coisas, já é competência do engenheiro de um lado e do arquiteto de outro. Nossa luta é para fazer essa delimitação, especialmente dos bens integrados, né? Mas, por exemplo, recuperação sei lá, não sei, estou chutando aqui, tá? Não é minha área. O reboco, sei lá, do pau a pique que soltou. A gente vive intenções completamente esdrúxulas, né? E os nossos alunos estudam isso. Mas a luta nossa, principalmente, é com essa questão dos bens integrados, porque o arquiteto não sabe isso. Inclusive, vários dos meus alunos são arquitetos, né? Eles não dominam isso. E a gente também quer sair dessa sombra da arquitetura. Nós também sentimos o mínimo dos seus, né? E a gente quer sair dessa sombra. Mas não vejo contradição entre os nossos interesses e os interesses seus, né? Eu acho que não, desde que a gente consiga resolver bem essa questão do limite, tá? Alex, o FMG está no Luso, por exemplo, nós chamamos e estão, né, participando da organização, e o diálogo, quando nós estamos falando em estabelecer o diálogo com as universidades e os cursos de nível superior, nós estamos considerando que vocês estarão junto com a gente também, tá? Eu não sei quem que levantou a mão antes, foi a Thaís ou foi a Ciara? Thaís, então pode falar. Não sei se a Iaci quer falar antes de mim, não tem problema. Bom, sobre essa questão, né, da comissão, eu não participei das últimas discussões, né, não tive como um problema de saúde na família, então não sei o que foi discutido lá, mas entendo essa questão, Silvana, em relação ao nível superior que a gente precisa buscar um entendimento do que o MEC coloca, porque a gente vai ter um curso a nível bacharelado e a gente tem curso a nível técnico, né, que são as coisas que a gente já vinha discutindo. Eu não sei como é que está essa discussão hoje lá no grupo, mas eu acho que a gente precisa... Nós temos, por exemplo, na arquitetura, tem o curso de graduação nível bacharel em arquitetura e urbanismo, mas a gente vai ter o curso técnico em edificações. Então, essas coisas é importante que a gente consiga entender. E a outra coisa que eu queria externar é que a gente não... O conservador restaurador, ele não vai trabalhar só com os bens móveis. Isso era uma coisa que eu acho que estava muito clara lá na comissão, é que a gente trabalha também com os bens integrados, né? Então, e a gente não pode abandonar os bens integrados, porque, como todos estão falando aqui, o arquiteto, e aí eu sou arquiteta de formação, não tem conhecimento, não tem base com o curso de graduação apenas para atuar na conservação e restauro dos bens integrados. A atuação do arquiteto é de fazer o projeto de intervenção restaurativa. E nessa proposta do projeto de intervenção, ele vai precisar de outros profissionais, se ele não tiver a base, né, para fazer todo o plano de intervenção nos bens integrados. Então, a gente tem que olhar esse outro lado também, né? E os bens integrados, eles fazem parte.
da atuação do conservador restaurador. Então, são os bens móveis e bens integrados. Tá? Basicamente, eram essas as coisas que eu queria fazer. Oi, Alex. Eu concordo inteiramente com o que a Thaís disse. Eu não li a lei o projeto de lei de forma profunda, como o pessoal fez aqui. O que argumentaram é que algumas partes geram duplo sentido, não estão muito específicas, e a gente acabaria abrindo mão da interpretação da lei a favor dos arquitetos. E como eles disse, os arquitetos não têm as mesmas competências que um conservador restaurador que estuda profundamente ali no caso aí, na pedra que eu citei o exemplo, o caso da técnica, né? Então, eu concordo aí com a Thaís, então isso tem que ficar bem claro na lei, sabe? A lei, eu tenho que ler a lei com mais profundidade, mas o que me disseram é que ela gera esse duplo sentido em alguns momentos. Né? Essa revisão que nós estamos fazendo foi incluído claramente os bens integrados. Se antes não estava, e talvez se tenha acesso ao que está tramitando, mas o que a comissão está fazendo e revisando foi incluído muito claramente os bens integrados. Pode ser que eu não vi ainda A revisão. A intervenção de vocês, porque o que está na portal que você baixa, né? Até a deputada mandou para mim, não está. Está bem genérico, assim, sabe? Dá a impressão que o arquiteto ficou com essa fatia. Enfim, mas eu não li tudo. A Paola saberia falar melhor que eu. Mas concordei com o que a Thaís colocou. Eu posso só complementar uma coisinha que eu esqueci, Silvana. Uma das questões, assim, olhando o perfil dos cursos, né, e o curso não é o FOPA, é da UFOPA? IFMG. IFMG, né, de Ouro Preto. Tem uma questão lá, Alex, e assim, isso é uma opinião pessoal, tá? Não tem nada a ver com a questão lá da comissão, acho que nunca cheguei a comentar isso na comissão, que vocês colocam como um curso voltado para bens imóveis, mas, na verdade, quando você traz, por exemplo, eu não conheço o curso de vocês, mas eu estou usando um exemplo que você acabou de trazer, tá? Em que você trabalha, por exemplo, os alunos aprendem a trabalhar um reboco, restauro do reboco de uma taipa. Isso não é trabalhar com bem imóvel propriamente dito, porque isso é atribuição do arquiteto. Quando a gente fala bem imóvel, aí liga imediatamente ao arquiteto. E a nossa regulação, a nossa legislação do CAL protege isso. Mas quando você fala que você trabalha com reboco, os alunos aprendem a conservar a pedra, restaurar a pedra, aprendem a trabalhar com reboco. Isso são os bens integrados, né? Não necessariamente é o bem imóvel. Então, acho que precisa ter uma discussão com vocês para a gente compreender um pouco mais a questão do curso e ter uma coisa que a gente precisa a nível de Brasil, né? Que é uma padronização da maneira, como a gente fala, das terminologias, né, Silvana, de como a gente se refere ao que a gente trabalha. Eu acho que a gente precisa ter isso a nível de Brasil. Tem essa questão da gente poder se enxergar enquanto grupo, e aí, enquanto grupo, a gente tem que olhar as especificidades de cada curso e chegar a uma conclusão. Não adianta a gente dizer assim, nosso curso é mais humanos, nosso curso é mais... Não, a gente precisa se enxergar em grupo. Né? E toda vez que eu falo, eu sempre levanto a bandeira de que nós nunca somos só humanos ou só tecnológicos, científicos, né? E científicos. Nós somos um pouco de tudo. Alguns vão ter uma carga maior para um determinado perfil e outros para outro. Eu acho que isso é natural, mas a gente precisa ter uma padronização, assim, uma linguagem única, digamos assim. Né? Como todos os cursos da medicina têm, os cursos de arquitetura têm, das engenharias, a gente precisa se encontrar. Então, essa é uma complementação, Alex, eu não conheço bem mesmo de perto o curso de vocês, já conversei algumas vezes com a Paola por conta que a gente está na comissão lá da Antecipa, né? Mas nunca conversamos especificamente sobre o curso. Eu não saberia falar questões mais técnicas com vocês, parte da Humanidades, né? Mas eu sei, ele foi criado por arquitetos, né? Engenheiro, e a Cristina Simão, principalmente, participou logo da criação. O nosso curso é criado por arquitetos também, mas a gente estabelece muito bem os limites, e é uma disputa que nós temos dentro da nossa própria faculdade. Somos oriundos da Faculdade de Arquitetura, né? Criamos o curso de Conservação e Restauro, mas para deixar claro até onde vai o arquiteto, e a partir daí começa o conservador restaurador, porque é uma coisa que a gente sentiu a necessidade na nossa região, mas a gente observa que isso é no Brasil inteiro.
Tá? Bom, era isso. Só a Yaya só quer terminando falar, aqui, eu vou só parar de terminando falar. meu raciocínio aqui. Foi criado e o Rodrigo Meniconi, né, que chegou logo depois, uns 4 anos depois, né, estou no curso desde 2009. É isso. Eu sei que no começo tinha um problema de catálogo, eu não lembro não sei se saberia explicar para vocês, né, o que contemplava ali o curso no catálogo. O mais próximo era justamente esse, o nome era mais próximo, era esse. Mas a gente já discutiu também alguma questão da troca do nome, né, ou mexer no PPC. Enfim, é isso. Eu não tem muito o que discutir técnica com você. A gente também está discutindo com o CAL algumas coisas, tal, também para ver essa questão de delimitação e de reconhecimento também por parte desses organismos. Mas é isso. Mas a gente recebe alunos aqui, arquitetos, que não sabem fazer um PowerPic, né? Os alunos não sabem mexer em PowerPic, não sabem mexer em Adobe, enfim, tem essas coisas também. Mas em nenhum curso de graduação em arquitetura e urbanismo do Brasil, e nós já vimos todos, né, já fomos atrás dessa informação, em nenhum eles veem isso. O que eles veem é técnicas retrospectivas. No nosso curso, nós fomos, de certa forma, pioneiros no Brasil, através da ação da professora Elne e da professora Nalé. Não sei nem se a Elne ainda está aqui, que introduziu, antes mesmo do MEC exigir essas disciplinas nos currículos de arquitetura, as professoras já tinham introduzido. Né? O MEC exigiu em 94, começou aqui em 93. E aí são 2 disciplinas. E assim, uma obrigatória e a outra optativa. Restauração de bens imóveis é a disciplina optativa, vejam só. Né? Por isso a importância da gente sair da sombra da arquitetura. Sim. Mas eu acho que há necessidade de ver essa questão do nome do curso de vocês, porque essa atrelação da palavra bens imóveis, e aí a Silvana pode falar melhor do que eu, bens imóveis, isso leva diretamente para a arquitetura, entendeu? Eu acho que a questão principal, talvez, dessa discussão seja em função disso. Porque o que vocês estão fazendo, vocês não estão ensinando restauro da edificação em si, especificamente, que nem o arquiteto vai chegar, vai dizer, saber qual é a parede que pode derrubar, qual que não pode, enfim. E muitas outras coisas mais, não é só isso, obviamente. Mas vocês estão ensinando a trabalhar com Adobe, restaurar uma taipa, sabe? Restaurar uma pedra, uma cantaria. Então, isso é diferente. Isso são os bens integrados. Olha, Yaci, fala, Yaci, senão não palavra para Yaciara. Não, eu acho que essa conversa é muito boa, até porque entra nessa parte que a Thaís falou da questão da nomenclatura, da própria titulação do curso e das reformas curriculares eventuais. Quando eu falei sobre projeção de mercado de trabalho, hoje, um mercado de trabalho que mais absorve conservador e restaurador é o mercado de trabalho dos bens integrados. Então, se a gente pega, porque desde a portaria do Temer, que fechou a contratação em museus, assim, algumas mudanças também de lógica, você não tem um conservador e restaurador em centros culturais que tenha a base da sua proposta curatorial de acervos itinerantes. A Casa Fiat, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, a Casa Fiat, eles vivem contratando o Luiz e o Willy para as consultorias em conservação preventiva, mas eles não têm um conservador de plantão. E cada vez menos, assim, a gente tem uma situação que a gente tem que mudar, mas a área de bens integrados absorve muito. E se eu pegar a raiz da formação do SECOR, do primeiro curso de bens móveis e integrados, o SECOR ele atuou muito dentro do âmbito dos bens integrados, com reformas de retábulos e de forros aqui em Minas Gerais. Então, tem esse perfil muito forte. E acho que a Júlia vai concordar, vários alunos nossos são absorvidos ainda como estagiários em projetos de restauração de bens integrados. Então, há um mercado que a gente não pode deixar de pensar de nossos alunos, por isso a ideia de bens móveis e integrados, ela é uma boa ideia para os cursos que têm esse perfil,
que eu acho que é o caso, a Thaís acabou de falar, é o caso do curso da UFPA, por causa de todo o laboratório de azulejaria, né? É o caso aqui, mas assim, a gente quase que faz uma parte de transição de pintura e escultura para restauro de retábulos e pinturas de forro, ou pinturas parietais, né? Que também tem outra coisa. Inclusive, Silvana, você viu que eu compartilhei um e-mail de uma pesquisadora que está fazendo pesquisa no Getty sobre cursos de formação na América Latina? Não, compartilhou onde? E a Ciara aqui? Pelo e-mail. Ela me mandou, eu mandei para a Juliana, por causa da pesquisa do aluno dela de mestrado. Eu vou dar uma olhada aqui no meu e-mail e eu mandei o e-mail dela para você também. Se eu não mandei, eu te mando agora. É uma pesquisadora do Getty que está fazendo uma pesquisa sobre formação na América Latina lá no Getty, que quem sabe também é uma pessoa legal para saber o que ela está vendo, quem sabe até para chamar mais para frente para uma discussão, pode ser uma boa parceira. Mas eu acho que a ideia dos bens integrados ela é extremamente importante, porque foi a briga da gente, eu me manifestei publicamente contra aquele absurdo do CAL, que foi aquela ideia de que arquiteto fazia tudo, de inventário a restauração de retábulo. Então, que é uma coisa absurda. A gente não pode esquecer que estamos numa sociedade capitalista e que há uma ideia de reserva de mercado muito séria e que, quando a gente fala do patrimônio, a briga que se instala de historiador, de arqueólogo, de arquiteto, de museólogo, é uma briga que entra numa situação de nos deixar muito vulneráveis na questão de projetos. Então, eu acho que assim, a gente tem competências específicas que um museólogo não tem, que um arquiteto não tem, que um historiador não tem, e que essas competências elas têm que ser ressaltadas para garantir a nossa presença no sistema de mercado de trabalho, não só de pesquisa, mas de mercado de trabalho também. Eu acho que o dos bens integrados ele é uma discussão importante, porque a gente acaba tendo, eu acho que o curso, ainda que não tenha restauro de retábulo, por exemplo, no nosso programa, ou restauro de pintura de forro, as competências de formação de pintura e escultura, aqui no caso do nosso curso de graduação, garante ao aluno a integração em projetos dessa natureza. Agora, a especialização ela nos dava um repertório muito melhor na época da Beatriz Coelho, porque ela envolvia muitos alunos em projetos, como o projeto da São Francisco de Assis daqui, projeto Sabará, projeto de Lavras Novas. Então, acho que assim, esse diálogo é super importante da inclusão dos bens integrados, porque os nossos alunos eles têm capacidade, mas isso vai depender muito daquilo que também foi falado aqui, que é a questão da especificidade regional. Eu não sei como é que é em Pelotas a absorção, o curso ser absorvido, os alunos seriam absorvidos em projetos de restauro de bens integrados aí. Mas aqui em Minas pelos 2 programas de formação aqui, e Federal do Pará também na Federal do Rio de Janeiro eu não tenho visão como também não. No UFPEL nós temos também demandas por bens integrados, inclusive na última mudança no projeto pedagógico, isso já ficou mais claro, que realmente nós não deixávamos claro. Então, eu acho que isso está colocado, enfim, é uma área que tem que ser assumida por todos. E a Ciara, o aluno que você comenta, está na sala, é o André. O André está aqui, está junto com a gente na reunião, acompanhando. Depois a gente vai pegar o e-mail e ver o que você encaminhou para nós. O André viu o e-mail? Não sei, não, só se colocar aqui, porque eu não, se você mandou para o meu e-mail, eu não lembro agora. Se quiser colocar no Ciara. Eu recebi o e-mail, tá lá. Então tá. Então eu que estou meio perdida no meio do para olhar com calma. Mas a professora que me orienta é a Daniele Baltes da Fonseca, não a Juliana. Você encaminha para a Silvana? Encaminho sim, pode deixar. Então tá. A Juliana é a coordenadora do programa.
A Daniela é a orientadora do André. Daniela e André já estão aqui na sala. Que bom, já encaminhou. Perfeito. Rosiane, você tinha levantado a mão depois? É um complemento, mas aí eu vi o adiantado da hora, eu já fiquei agoniada aqui, mas eu vou dizer rapidinho, é que essa discussão, na verdade, pegando o gancho do que os que me antecederam alertaram em relação aos arquitetos, nós somos arquitetos, né? Nós nascemos dentro da Faculdade de Arquitetura, mas a gente teve que sair de lá. A Faculdade de Conservação e Restauro, ela sentiu necessidade de caminhar sozinha, porque os colegas não conseguiam nos ver, nos enxergar. E isso é uma briga ainda. E eu estou falando como arquiteta mesmo. Quando foi criado o curso, nós fomos chamadas em diversos lugares para explicar que nós não íamos concorrer com os arquitetos. E a gente, como arquiteto, explicando qual é o papel do conservador-restaurador nesse processo, né? Quem é o conservador, quem é esse profissional. Essa eu acho que é uma discussão que ela precisa vir para a pauta, realmente. O arquiteto ele tem as prerrogativas legais estabelecidas na sua base curricular, e ele tem um papel importante. Na revisão agora do projeto pedagógico do curso de arquitetura, estão entrando, elas deixam de ser aquela disciplina de restauro que a Thais falou que era optativa, ela passa a ser obrigatória, e a gente está aumentando a carga horária de diversas disciplinas, mas inserindo questões, por exemplo, inserção em centros históricos, projetos que são de caráter urbanístico para áreas históricas, quer dizer, ou seja, um novo projeto arquitetônico dentro do centro histórico, um projeto arquitetônico de restauro, mas é óbvio que o arquiteto não vai ter, na sua formação, que é generalista, nem condições dele ser um arquiteto restaurador, porque o curso não vai dar essa base, a gente já tem discutido isso, ele precisa de um aporte, inclusive, de pós-graduação para atuar como arquiteto de patrimônio, arquiteto restaurador, ele não sai com essa formação, ele sai em condições de ter, claro, uma leitura, uma discussão, uma sensibilidade necessária, porque dos mais importantes destruidores do patrimônio estão nossos colegas arquitetos que não têm formação nessa área ou não têm sensibilidade para tal. Então, acho que tem uma discussão ainda muito grande para ser feita, inclusive com os nossos pares de arquitetura, para que eles saibam qual é o seu papel e saibam respeitar o papel dos conservadores e restauradores nessa caminhada. Mas é uma discussão necessária. E a gente também precisa ter essa fala muito clara para que seja percebida. Nós aqui precisamos repetir isso constantemente. E, aparentemente, eles já conseguiram melhor perceber. Explicar, gente, vocês não têm o exemplo claro de uma igreja sendo restaurada. É óbvio que o arquiteto ele tem uma leitura do telhado, da estrutura e tudo mais, mas ele não sabe como fazer o restauro da madeira que compõe o retábulo. Ele não sabe como fazer o restauro da pintura. Nem a argamassa, Thais está falando aqui, é verdade, a gente sabe que eles não sabem nem fazer, nem interpretar como é uma argamassa de restauro ou uma argamassa antiga, tradicional. Então, a gente precisa também deixar muito claro para os arquitetos, a gente está falando como tal, porque nós estamos vivenciando isso, e não foi à toa que a Faculdade de Conservação e Restauro, o curso nasceu dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, um ano depois a gente se viu na necessidade de sair de lá, porque nós percebemos que os colegas não conseguiam nos compreender, né? É isso. Isso que você está falando, Rosiane, está relacionado à clara definição das nossas competências, tá? Então, eu acho que isso também tem que ser discutido. Então, o currículo mínimo, qual é a competência, porque eu até me dei o trabalho de começar a juntar os vários projetos pedagógicos e saber o que cada curso estabeleceu e encaminhar isso para a comissão, porque eu vi aqui no projeto de lei, isso também não está claro. Tá? E não me parece que a gente tenha conseguido avançar muito. A barreira é que a gente tem um limite de alteração desse projeto de lei. Estrategicamente não vale a pena agora a gente desmontar esse projeto e começar, mas na medida que a profissão, enfim, seja reconhecida, se nós conseguirmos isso, com os cursos de formação a gente também tem que unificar isso. Quais são as competências? Às vezes falam em palavras diferentes a mesma coisa, mas acho que a gente poderia ter isso também bem forte e bem claro. Isso é comum a todos os cursos, né? Não vai ter variação da UFPEL para o UFMG. As competências têm que ser a mesma. Lógico que isso também está atrelado aos conteúdos curriculares, e, né?
mas eu acho que essa é uma discussão importante. Eu queria só retomar, para a gente encerrar a reunião no passado meio-dia, esse documento. Então, uma questão que surgiu é a ênfase no curso, na profissão do conservador-restaurador como uma formação de nível superior. Eu acho que essa é importante. Veio à tona agora a questão de assumir os bem integrados muito claramente, eu acho que essa é uma outra questão, e a gente pode apontar para, enfim, um reconhecimento das competências específicas do conservador-restaurador, ainda que eu acho que ainda temos isso mal resolvido, mas em termos de um documento que pode ser elaborado, que tem que ser meio genérico, a gente pode, né, as competências em termos de definição de atuação em relação às outras profissões. Acho que seria essa. Não sei se alguém tem mais alguma sugestão que seria importante constar nesse documento de apoio à comissão de regulamentação. Isso? Ok. Eu acho que sim. Todas as reuniões que nós fazemos são sempre muito ricas, né? Não sei se vocês já perceberam, mas como nós realmente temos carência de espaços de discussão. E é um desafio, porque todos nós temos 1000 atribuições específicas dentro dos nossos cursos e uma atuação muito intensa, né? Mas, assim, eu conclamo, né, como a segunda reunião e última desse GDT, mas que, de fato, a gente faça um esforço para estabelecer um calendário com os coordenadores, e daí a gente também pode chamar outros que possam contribuir nessa discussão, mas com os coordenadores de curso, para a gente, pelo menos uma vez por mês, ter essas reuniões estabelecidas e a gente avançar nessas discussões dos cursos juntos. A gente não pode perder essas aproximações que a gente fez ao longo desses 2 anos, no final das contas, né? Mas agora, enfim, por conta do uso brasileiro, isso também se intensificou mais. Então, para que a gente tenha uma continuidade dessas reuniões, isso é fundamental. Até talvez tenha que constar no documento ali, para a gente realmente se comprometer e assumir isso, apesar de todas as nossas outras demandas. Tá? Então, se alguém mais tiver alguma questão para colocar, senão nós nos despedimos aqui. Agradeço a todos pela presença e participação. Essa reunião está sendo gravada, a gente vai encaminhar aí para os que não puderam participar, e a gente mantém a comunicação, tá bom? Então, obrigada a todos. Boa tarde. Bom almoço. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Uma boa tarde.